Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sejam todos bem-vindos à Santa Missa. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Acabamos de cantar, eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade. Quem disse isso também foi Maria, Nossa Senhora. Que possamos nos colocar sempre diante de Deus, nesta atitude de disponibilidade e confiança em Deus, dizendo sempre, eis-me aqui, Senhor, para fazer vossa vontade, para viver do teu amor. Peçamos perdão pelas vezes que nós nos fechamos a nós mesmos e de uma maneira egoísta, muitas vezes queremos que tudo aconteça não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa teimosia, a nossa vontade. Peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Apresentemos nessa Santa Missa as nossas intenções. Hoje nós lembramos da Eucaristia. A Santa Eucaristia nos alimenta. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura. Ele não acende. Leitura. Pode falar. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, uso uma linguagem humana por causa da vossa limitação. Outrora oferecestes vossos membros como escravos, para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros a serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Que fruto colheis, então, de ações das quais hoje vos envergonhais? Pois o fim daquelas ações era a morte. Agora, porém, libertados do pecado, e como escravos de Deus, frutificai para a santidade até a vida eterna, que é a meta final. Com efeito, a paga do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, em Jesus Cristo nosso Senhor. Palavra do Senhor. Feliz é quem a Deus se confia.
Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, mas junto aos zombadores, vai sentar-se e encontrar-se seu prazer na lei de Deus, e a medida dia e noite sem cessar. Feliz a quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Feliz a quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz a quem a Deus se confia. Escuta, o Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, 2 contra 3 ficarão divididos. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Palavra de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. Eu vim lançar fogo sobre a terra, e que tenho eu a desejar, se ele já está aceso, julgais que vim trazer a paz à terra? Não, vim trazer a divisão. Essas palavras parece que sair da boca de Jesus, não é? A gente fica parece que Jesus veio trazer fogo sobre a terra, não veio trazer a paz, e sim a divisão. A gente pode até ficar espantado, dizendo, nossa, como que pode, né, sair da boca de Jesus, o mesmo Jesus que disse, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Como pode Jesus? Nós precisamos sempre fazer as leituras dentro do contexto. O texto fora do contexto vira pretexto. Entenderam? Por exemplo, se eu pego 2 pessoas conversando e eu entro na conversa e eu escuto pela metade, a gente diz, e aí eu posso ouvir pela metade da conversa, eu posso distorcer totalmente, não posso? Muitas vezes, porque eu não vou saber o que eles estão conversando, o contexto da história, não é? E aí pode distorcer. Aqui também, se eu não ler o capítulo 12
de Lucas, não é? Aqui o capítulo 12, aliás, o capítulo 10, 11, 12 de Lucas, se eu não ler todo ele, saber o contexto, por que foi escrito e qual é o contexto dele, eu não vou entender essa passagem. E aqui, claro que é uma metáfora. Metáfora significa exatamente uma comparação. Não é? Uma comparação, Jesus está falando. Claro que Jesus não está... se você levar o pé da letra, é claro que não é esse sentido que Jesus está dizendo. Não é que ele quer mandar o fogo, não é cair um monte de labareda de fogo para incendiar, não é nesse sentido. Né? A palavra fogo aqui tem um outro sentido. Metáfora, né? É muito usada em muitas partes da Bíblia. Fogo aqui pode significar o quê? Purificação, não é verdade? Fogo aqui pode significar renovação. Fogo aqui pode significar amor. Nós dizemos na oração do Espírito Santo: acendei neles o fogo do vosso amor. Está vendo como que a gente... É esse fogo que Jesus quer lançar. O fogo do seu amor sobre os corações, sobre a terra dos corações. É nesse sentido que Jesus disse. E ele diz: e eu não vejo a hora de lançar esse fogo. Ele está desejoso de lançar esse fogo. Para quem que ele está falando? Para aqueles discípulos. Para aquelas pessoas que estavam como? Desanimados. Eles estavam frios, mornos. E ele diz também para nós hoje. E se a gente já está quente, ele quer colocar mais fogo ainda. Se a gente já está com fogo do Espírito, ele quer colocar mais ainda fogo. E se tiver frio, ele quer colocar o fogo do Espírito. A presença dele porque Jesus tem um coração abrasador, a chama ardente de amor, e é isso que ele quer colocar, lançar o fogo. A Bíblia, o fogo é símbolo de Deus. O que é mesmo? A Bíblia, o fogo é símbolo de Deus. Muito bem. Na sarça ardente. Lembra Moisés lá diante da sarça? O que era sarça? Era um arbusto. O que estava acontecendo com o arbusto? Pegando fogo. E o fogo não se consumia, não se consumia, não apagava. Por quê? Aquela sarça ardente era a presença de Deus. Presença de Deus. A sarça ardente. No fogo, o raio da tempestade no Sinai. Elias subiu numa carruagem de fogo. Fogo. Exatamente. Né? Os sacrifícios, o templo onde as vítimas passava pelo fogo, símbolo do juízo final que purifica todas as coisas. O fogo em si, ele queima. Tem gente que, por exemplo, vai fazer uma roça, faz uma queimada para limpar, não é isso? Não é? Então o fogo lembra isso, né? A purificação. Na tradição, o fogo, na tradição bíblica, profética, o fogo é o elemento purificador que consome as impurezas da alma. E na linguagem bíblica, apocalíptica, o fogo significa também o juízo, que supõe o fim do mundo, o fim dos tempos. Eu lembro da minha mãe, que falava assim, a gente era moleque, criança, e ela rezava o terço e tal, não sei o quê, aí ela começava a falar assim, um tom meio que apocalíptico, então ela falava, olha, o mundo um dia já se acabou pelas águas, que foi o dilúvio no caso, né? Mas vai ter um segundo momento que o mundo vai se acabar, que vai ser pelo fogo. E a gente era moleque, era criança, a gente ficava imagina, meu Deus do céu, e a gente vai se sapecar, vai ficar... a gente vai ser queimado, aí eu ficava assustado, né? A criançada fica assustada, porque o que sai da boca da mãe é verdade, a gente acredita, né? Então, e aí ficava imaginando, né? Que como que vai ser? Todo mundo vai morrer queimado, né? Como que vai ser? Era uma coisa que ela falava do juízo final. Então o fogo é esse sinal, o fogo também é sinal de julgamento, né? E a palavra fogo em latim é foco.
em latim é foco, fogo. E aí a gente usa no dia a dia. Vamos focar a nossa vida em Deus. Vamos focar vamos estar mais focado na nossa espiritualidade, na santidade, naquilo que é mais essencial, naquilo que é mais importante. A gente não usa essa expressão hoje em dia, focar. Fique mais focado. Foco, fé, né? Força, foco e fé, alguma coisa assim, o pessoal fala, né? Então, foco quer dizer fogo. Coloque mais fogo na tua vida, ou seja, coloca mais luz, coloque mais Deus, coloque mais amor na tua vida. É isso que Jesus está dizendo hoje. Jesus está dizendo para a gente colocar mais fogo, ou seja, mais amor, mais Deus, mais purificação na nossa vida. Por quê? Exatamente para que a gente não venha a trocar aquilo que é Deus, de Deus e Deus mesmo por outras coisas. Portanto, Jesus disse que Ele veio trazer a divisão e não a paz. Que divisão é essa que Jesus veio trazer? Aquilo que é ruim daquilo que é bom. Aquilo que é de Deus, aquilo que é saudável para a gente. Ele veio trazer essa divisão, ou seja, porque hoje em dia as pessoas estão confundindo. Muitos acham que aquilo que é ruim é bom. Tem muita gente que é trapaceiro, trambiqueiro, pilantra, e conta vantagem. Os outros também acham isso vantagem. Ah, mas esse cara é bom, é o cara, só porque ele é pilantra. Então, hoje em dia, se o cara é meio que enganador, ele é tido como espertão, como alguém que esse é bom, né? E o cara que é honesto, a pessoa que é honesta, a pessoa que é do bem, é tida como bobo, trouxa, bobão, né? É tido como coisa ruim. Eu já até atendi gente na confissão dizendo: padre, eu peço perdão pelas vezes que eu fui bondoso com as pessoas. Ué, falei, mas isso não é pecado? Ah, não, porque eu já me cansei de ser trouxa. Eu falei, quem disse que ser bom, uma pessoa do bem, é ser trouxa? Olha a mentalidade da pessoa, olha a mentalidade. Então, quando Jesus fala que Ele veio trazer fogo, é exatamente para separar o que é joio do trigo, o que é ruim. Inclusive a parábola do joio e do trigo fala que depois, no juízo final, vai pegar o joio e vai fazer o que com ele? Queimar, não é isso? Vai queimar. Ou seja, Jesus quer eliminar da nossa vida, dentro daquilo que a gente carrega, seja no pensamento ou atitudes, aquilo que é ruim, que é joio, para queimar. Quando Jesus fala assim, que eu não vim trazer a paz, não é a paz do shalom, não é a paz... quando Ele disse a paz esteja convosco para os discípulos, quando Ele entrou lá na sala lá que eles estavam reunidos, quando Ele ressuscitou, não é essa paz que Jesus, quando Ele fala eu não vim trazer a paz, Jesus está dizendo o seguinte: eu não vim trazer a paz que o mundo oferece para vocês, eu não vim trazer aquela paz que é de passar a mão na cabeça, eu não vim trazer aquela paz que é de isso não é pecado, isso é qualquer coisa, ou seja, de ser indiferente. Não é essa paz que Jesus veio trazer. A paz que Jesus traz é uma paz que gera justiça, que gera comprometimento, responsabilidade. Em qualquer caso, esse texto, ele é muito forte para nós hoje. A igreja vive do fogo do Espírito. A igreja vive do fogo do Espírito descido de Pentecostes. Não foi isso? O Espírito Santo não vem em forma de fogo? Então, é deste fogo que a igreja vive. Do fogo vindo do Espírito Santo. O fogo é a futura presença do Espírito. E esse fogo ardia no coração dos peregrinos de Emaús quando escutavam o ressuscitado sem conhecê-lo. Vir trazer fogo à terra significa a presença de Jesus que vem purificar, tirar todo tipo de egoísmo, desigualdade, discriminação, insensibilidade, vem separar o bem do mal, purificar. A divisão significa eliminar uma vida ilusória para uma vida que reconhece Jesus como Senhor. O fogo de Jesus é o mesmo reino de Deus que traz um elemento purificador de todo pecado. Jesus é o portador do fogo de Deus sobre a terra.
Então, todos nós devemos acolher este fogo. Então, a mensagem é essa para todos nós hoje. É que Jesus é o fogo que coloca as consciências diante de sua própria verdade profunda. Consequentemente, causa divisão. Ou seja, quando você começa a viver a verdade em Jesus, o fogo de Jesus, tem gente dentro da própria casa que não aceita. Por isso que começa a ter a divisão entre pai e filho, a nora contra a sogra, etc. Por quê? Porque não aceitam. Comece a ser mais de Jesus para você ver como começa a incomodar os outros. Comece a ser mais de Deus para você ver se você não vai incomodar mais os outros. Com certeza vai. E exatamente isso. Vai incomodar. Quando a gente começa a querer agradar só os homens, agradar as pessoas, querer agradar todo mundo, muitas vezes a gente começa a distanciar de Deus. E aí é o que vem as divisões. Jesus acendeu um fogo e nos convida a mantê-lo aceso. Termino aqui dizendo isso. Mantenha o fogo de Jesus aceso na sua vida, na sua família. Um fogo que deve queimar dentro da igreja tantas coisas inúteis, tantos organismos estéreis e paralisantes, tantas palavras vazias, tantas falhas morais e éticas. É preciso morrer o que é velho em nós para surgir o novo. E digamos: Senhor, acendei em mim o fogo do vosso amor. Diga. E tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para o nosso bem e de toda a Santa Igreja, dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele, os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Coloquemos aqui no altar os nossos familiares, parentes, amigos falecidos e todos os que partiram desta vida. Acolhi junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus da Igreja, com São José, seu esposo, nosso Pai, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Meus irmãos, minhas irmãs, com muita fé e confiança, peçamos que Jesus lance fogo sobre nós, para que venha nos purificar de todos os males, rezando: Pai nosso, que estais nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. No espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos os louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Que o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo venha nos lavar, nos purificar de nossos pecados. Oremos. Dai-nos, ó Deus, escolher os frutos da vossa participação na Santa Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos por Cristo nosso Senhor. Peçamos ao Imaculado, Puríssimo Imaculado Coração de Maria, que vem em nosso socorro diante das nossas debilidades, diante das nossas doenças físicas, psíquicas, espirituais e emocionais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Puríssimo coração imaculado de Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, operário, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã, missa às 6 da tarde. Glorificai o Senhor com vossa vida. Aliás, antes eu quero dizer, foi hoje que das mulheres, as mães que oram pelos filhos, né? Às 4 da tarde, né? Então, só para avisar que nós temos a oração, nós temos um movimento, um grupo já aqui das mães que oram pelos filhos, que acontece sempre nas quintas-feiras, às 4 horas da tarde aqui, tá? E a mãe que tiver interesse, pode procurar ali a Mazé, vocês que estão acompanhando pela live também, então só pode nos procurar, então, toda quinta-feira às 4 horas da tarde, aqui. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.